E, Renata, a gente conversando aqui, né? E você falou bem do Vini, com relação a 2 anos atrás, ele foi o melhor do mundo. E muita gente esquece disso. Então, muitas coisas assim, das críticas, daquelas coisas assim, vamos ver o Vini na hora de um jogo duro. Cara, ele tá fazendo gols, é isso que a gente imaginava e esperava dele. Numa Copa do Mundo, fazendo um gol de cabeça, como o Ancelotti falou, que é muito raro isso acontecer. E tá acontecendo na Copa, e num momento importante para nós. É um momento de afirmação, é um momento, às vezes, de mostrar o porquê a seleção brasileira pode chegar assim, conquistar o título. Então eu vejo assim uma evolução muito grande, e o Vini também como atleta, você vê também uma evolução. Não é só aquele cara que é correria, que vai para cima e chuta, ele vem, né, ele ajuda também na marcação, é um cara que se movimenta muito bem e está muito bem posicionado para estar finalizando pro gol. Entra o lado administrativo da seleção brasileira aí, ou até o próprio gerente de futebol, ou sei lá, o diretor de futebol, ou o chefe de delegação. Alguém tem que mandar lá e falar, vocês tiraram o gol do menino. Peraí, tiraram o gol do menino numa Copa do Mundo, numa foto que o zagueiro chuta ele ainda. Lá não tem o STJD, não? Não é possível, vocês estão só comendo, bebendo e dormindo aí, o que vocês estão fazendo aí? Cadê o presidente? Vai lá reclamar. Vai brigar por não falar, não vai mais tirar o gol do menino. 3 gols, hat-trick do Vini Júnior. Você não pode tirar um gol desse. É um absurdo que fizeram ontem. Agora, uma coisa legal, hein? O Ancelotti fez, minha Renata, isso aí pesa na cabeça do jogador. Ele falou, meu atleta é o melhor do mundo. Imagina a moral que esse cara não tá, e olhando, chefe, obrigado. É uma coisa que o cara, por mais que ele jogue bola todo dia, que ele, né, muita gente fala, mas ele recebe pra isso, Renato, lá onde você é bobo. Não é nada disso, eu tô falando de dar moral pro cara. E o Ancelotti foi bem demais, ele é o melhor do mundo. Exatamente, por isso que o futebol dele também cresceu, né? Porque o Vinícius Júnior, ele é o cara que desequilibra, né, as partidas, mas também ele precisa de ajuda. Ele precisa que os companheiros o achem dentro de campo, dê opções para ele, dê condições também para ele partir no mano a mano. Então, assim, o crescimento do Vinícius Júnior é devido também ao crescimento da seleção brasileira. Vale ressaltar isso. E ele chama o protagonismo. Se ele estiver jogando dessa maneira e ele conhece o Ancelotti, tem um antídoto para ele. Olha, você não precisa correr atrás de zagueiro. Eu preciso que você seja obediente taticamente, ajudando seus companheiros, que eles vão te procurar. E aí ele vai deitar mesmo, e esperamos que isso aconteça nos próximos jogos aí, para que o Brasil consiga, né, trazer o título para nós. Imagine a gente levantando o caneco. Eu vou ficar enjoado demais. Nítido que o Neymar tá fora de ritmo, isso é normal, e a gente até imaginávamos isso. Mas você vê a entrada dele, e você vê o carisma que ele tem, não só com os torcedores que pediram para que ele entrasse, mas pelos jogadores também. Você via que os jogadores procurando ele para tocar a bola, a gente viu ainda que ainda não dá aquela arrancada, mas é natural isso. Eu acredito que no próximo jogo ele já esteja muito melhor com relação à parte física, à parte técnica também. Mas o que a gente espera do Neymar? É lances diferenciados, como com certeza nesses mata-matas, se tiver, ele vai chamar a responsabilidade sim. E uma coisa que eu quero ressaltar, Renata, é a questão do Ancelotti. Ele está sabendo gerir muito bem o elenco da seleção brasileira. Jogadores que ontem entraram para saber, colocou o Martinelli, colocou o Alexandre, né? Ele colocou o Endrick de novo, colocou Fabinho novamente, né? Então você vê o próprio Neymar, então você vê que ele está sabendo gerenciar muito bem esse elenco da seleção brasileira. Ele arruma tudo que está ao seu redor. E ele está jogando até numa função Vai, um pouco Brasil! diferente do que joga no Newcastle, né? Que ele joga lá um pouco mais recuado. E quando o Ancelotti pensou no Bruno Guimarães, inicialmente, eram aqueles 2 volantes, né? Na abertura de meio campo, o Casemiro e ele. Com depois apenas atacantes e o Matheus Cunha fazendo esse meia também. Com a entrada do Paquetá, que também arrumou o meio-campo do Brasil, o Bruno está muitas vezes como um meia armador, ele tem qualidade para isso. Os dois estão trabalhando muito bem. O Casemiro até acho que foi um pouco mais discreto, embora o passe na origem do terceiro gol. Mas o Paquetá e o Bruno, eles arrumaram o meio-campo do Brasil. E a entrada de um terceiro homem ali também arrumou o meio-campo do Brasil. Eu fiquei feliz ontem, Renata, não só pelo placar, mas porque a gente veio de uma estreia muito nervosa, com inclusive o Paquetá errando muito passe, o Casemiro muito mal, o Vini Júnior só nos salvando lá na individualidade. E a gente, a partir dali,
embora os adversários, né, possa fazer esse desconto, mas a partir dali todo mundo melhorou, inclusive o esquema tático do Brasil, a consistência nossa, inclusive o goleiro, vacilou e tal no gol. A partir dali, quando foi exigido, porque eu acho que essa cobrança é justa ao Alisson. A gente sempre cobrou do Alisson, pelo nível que ele tem, de que ele resolvesse quando a bola chegasse, quando ele fosse exigido, e ele tem feito isso. Defensivamente fomos bem. O que me deixa esperançoso, Renata, é que o Brasil ele está numa evolução, mas a gente não sabe até onde o Brasil pode chegar. Nós temos uma ideia do que é a França e do que é a Argentina. Agora, eu não sei qual o horizonte do Brasil, e ele pode ser, inclusive, muito maior do que a gente pensava. E assim, apostar no caos é muito mais fácil, né? Assim, porque, a seleção não vai ganhar. Porque só ganha uma. Doutor, essa frase eu aprendi com o senhor em linda frase. Só ganha uma seleção. E é um fato. Só que não reconhecer que existe uma evolução na seleção, na minha opinião, é não enxergar o jogo. E eu respeito a opinião de todo mundo. Porque, assim, fase de grupos, muitas seleções que, nossa, a Inglaterra, favorita, Espanha, favorita, Portugal, favorita, tropeçaram contra as seleções fracas. A seleção brasileira não, tomou só um gol, fez 7 e fez o que tinha que fazer. Não era uma seleção fraca. Contra Marrocos, exatamente. Fez o que tinha que ser feito. Obrigação, concordo. E aí, muita gente questionava, o Vini Júnior, nessa Copa tá sendo o cara que se espera dele. O Vini Júnior do Real tá sendo na seleção. Aquele cara Qual será a grande motivação do Vini, hein? Então, não sei. Júlio, você fez uma boa pergunta. Você fez uma boa pergunta. A gente vai fazer essa pergunta. Eu acho. Ó, Renata, ó. Léo Dias, ó. Léo Dias. Se é isso, tá fazendo bem que seja. Não tô nem aí. Eu acho ótimo. Continue. É a Renata Dias. E tem uma conquista que ele tá. Que isso, doutor. Doutor. Ele quer conquistar a artilharia, doutor. E tem um cara também que ontem fez uma partidaça, que é o Danilo. O Danilo foi muito questionado com razão, né, assim, na convocação, porque tá no banco do Flamengo. E o Douglas Santos. Ontem, o Douglas Santos também, essa lateral aí que muita gente questionava. Então, ó, eu sou torcedor do Brasil, eu sou brasileiro, tô torcendo, e chega nesse papo chato de que, nossa, não, mas quando pegar uma França, aí eu quero ver, calma, gente, tá bom, quando qualquer seleção pegar uma França, uma Argentina, aí é outro Vamos jogo. pensar, principalmente... O Brasil, mesmo quando o Brasil deu o mínimo de espaço, recomposição bem feita, inclusive num setor que eu questiono, e que ontem eu falei aqui, que é o setor de meio campo, que ainda me preocupa, até um ou outro buraco, né? Principalmente quando o adversário retoma, há um buraco no meio campo ainda, mas nada que o Carlo Ancelotti não corrija. Agora, Renata, ontem as laterais funcionaram bem, nossa dupla de zaga é excepcional, nosso meio campo ontem produziu, gostei demais do Matheus Cunha, o Ryan também, Ryan muito bem, e o Vini Júnior em 15, nas duas Copas, em 15 gols, ele participou de 12, Renata. Esse cara poderia ter fechado a rodada ontem como artilheiro da Copa e por causa da arbitragem não fechou. Ah, mas isso aumenta meu pachequismo? Não aumenta meu pachequismo. Eu consigo olhar para tudo que eu estou vendo na Copa e enxergar que ainda não somos super favoritos, mas estamos em franco crescimento dentro da competição. E quando alguém disser, mas a Escócia, ok, a França meteu 3 no Iraque. Quem vocês acham que tem mais garrafa para vender? Escócia ou Iraque? Então, a partir de agora, Renata, é o seguinte. Como eu continuo com a minha avaliação, só os burros não mudam de opinião. E eu não vou mudar. Pelo menos agora. Se o Brasil, e quando o Brasil for eliminado, eu não vou aceitar nesse programa ninguém, tirando a Renata, criticando o Brasil, criticando o Ancelotti e criticando os jogadores. Porque depois que acontecer o que eu já estou prevendo, e não é torcer pelo caos, e nem defender uma tese de caos, é analisando e fazendo com que o torcedor brasileiro não seja iludido. Porque a vitória diante do Haiti e diante da Escócia não passou de uma grande ilusão. Eu quero ver contra o Japão. Bom, o doutor já decretou que o Japão passa do Brasil. O Japão é a melhor seleção do mundo, pelo que o doutor falou ontem. Então, para o doutor, o Brasil já caiu da Copa. Então, eu vou esperar. Quando o Brasil cair, ninguém nesse programa, tirando a Renata, vai poder criticar o Brasil. Só eu. A seleção brasileira, a força que tem a seleção brasileira, isso quando demonstra dentro das partidas, a moral aumenta. Então, assim, o time que o Brasil tem hoje, né, o elenco que o Brasil tem, pode almejar coisas maiores, sim. O Edu tá falando de semifinal. Eu, como brasileiro, eu não posso me contentar só com isso. Eu quero ver o Brasil campeão. Lógico, vamos torcer para chegar na final tem que passar pela semi. Exato, mas agora o Capelanes aí, ele fica na tese dele aí. Que tese, meu filho? Ele é o mensageiro do futebol, do que aconteceu ontem, meu irmão, dá pra chegar. Dá pra chegar. Deu uma esperança. Se você pensa de Marrocos, se você pensa do Haiti e você pega agora, dá pra chegar. Brasil 3-0.
estreia do Neymar. E o Brasil dá mais um passo nesse processo de evolução que eu venho falando muito, que é o que nós imaginávamos e torcíamos, né? Estamos torcendo ainda, sempre evoluir, sempre mais. Galera, trouxe reações aí pra vocês da imprensa, né? Os comentaristas analisando tanto do jogo aberto, tanto dos donos da bola, o Neto aí, né? Rasgando elogio pra seleção brasileira, sabe? Felipe Melo, Sgarbi, Chico Garcia, o Capelani sempre sendo polêmico. Então, assim, mas eu tô vendo uma grande evolução dessa seleção brasileira e tem pra onde crescer. A gente não sabe até onde essa seleção brasileira vai crescer. Nós estamos vendo a Argentina jogando muita bola, né? A França, sabe? A Inglaterra empatou, mas é uma baita de uma seleção. É uma seleção muito perigosa, né? Então, assim, parabéns ao Vinícius Júnior, tá vivendo uma fase, assim, extraordinária com a camisa da seleção brasileira. Muita gente falando do Neymar. Gente, vocês têm que parar com isso, gente. Vocês têm que ver que tem muito clubista. Nessas horas, tem que deixar o clube de lado e ser sincero, quem tá decidindo pra seleção brasileira não é o Neymar. Não é o Neymar, é o Vinícius Júnior. Tem que parar com isso. Tem que parar com isso. Então, assim, parabéns, né? Que venha hoje, vamos saber quem será o próximo adversário do Brasil. Será que vai ser a Escócia, né? Ou será que vai... a Escócia não, perdão. Será que vai ser a Suécia? Ou será que vai ser o Brasil? Vamos aguardar agora as cenas dos próximos capítulos. Amigas e amigos, eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima.